paz. Vivei em paz. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam os passos, todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Exatamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser. E identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes, pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva, sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. É verdade. Essa ciência, nós somos crianças, mas estamos no caminho aprendendo todo dia a nos manter em serenidade e paz. Que Deus seja louvado. A nossa querida amiga Nilde vai fazer a nossa prece de abertura da nossa conversa sobre espiritismo hoje. Pode fazer a prece, minha querida. Amado Senhor, mais uma vez aqui para essa preleção com o nosso querido irmão José. Muito aprendizado na nossa moral e doutrina espírita cristã. Que possamos sempre ter fé, esperança e caridade, sendo para nós um apoio, prova de vossa misericórdia. Pedimos, Senhor, para que possa ser conduzido muita luz, muita paz, muita harmonia a preleção da noite de hoje. Que assim seja, devolvendo assim a palavra à irmã Marisa, em que dirige a reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Seja bem-vindo, seu José. Boa noite ao senhor, boa noite a todos. Olha, nós estamos aqui no Conversando sobre o Espiritismo e o seu José, do Centro Espírita da Prece, vem nos brindar com a palavra tão sábia, tão amorosa, e o senhor é um fofo. Não vou cansar de dizer. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui para falar da doutrina espírita com esses amigos que nos envia tantas vibrações de carinho, de amor, de afeto. Isso nos deixa fortalecido para falar sobre a doutrina espírita. Então, vamos lá, vamos aproveitar a lição de hoje, né? Nós estávamos ouvindo, a lição parece que foi feita ontem para hoje. Engraçado, né? Quanto a espiritualidade é inteligente e é capaz de produzir uma coisa eterna. Só pode ter vindo de Deus.
porque os momentos de agora nós vamos necessitar, porque estamos iniciando um processo muito profundo, uma transformação tão grande que é difícil imaginar tudo o que vai acontecer diante da nossa situação. Sabemos os motivos. Os motivos é só pegar o Evangelho e ver as bem-aventuranças, né? Que nós vamos saber o motivo dessa pandemia e desse desequilíbrio, essa desorganização geral em todas as instituições, né? Então, o momento é para nós estarmos em paz. Nós, cristãos, temos que guardar essa paz interior com a consciência tranquila do dever cumprido, para que nós possamos colaborar nessa empreitada que nós vamos ter agora, de agora em diante. Porque nós estamos só na ação. O vírus é a ação. Vai vir a reação dele. A hora que a pandemia acabar, vem a reação. As dificuldades que nós vamos ter que enfrentar, né? Então, nós precisamos guardar essa paz interior com o nosso dever cumprido, para que nós possamos auxiliar. Porque é interessante, um amigo palestrante disse esses dias atrás, e nós ficamos refletindo, olha, não se iluda que os velhos vão entregar de mão beijada. Vai ser uma luta. E, realmente, se você pensar, quando vem uma transformação, que nós precisamos mudar, nós encontramos dificuldade. É impressionante que dificuldade que nós encontramos para mudar os nossos pensamentos, para mudar as nossas opiniões. É uma luta, né, que nós temos que ter para mudar. Então, vai ser muito complicado esses momentos que vão vir. Aquela mensagem que nós estudamos, os ais do Apocalipse, ela é fantástica. Ela você tem que deixar do lado e toda hora você dá uma olhadinha nela para você observar as coisas, né? O que vão acontecer. Aquilo é para que nos provoque algum medo, algum susto. Não. Aquilo é eles prevendo para que nós se previnamos dessa situação, para não pegar nós de surpresa. O momento, eu me lembro, uma noite nós estávamos saindo, uma madrugada, né? O Chico tinha isso, a gente chama de pensamentos esparsos. Por quê? Porque só ele pensava aquilo, nós tudo não estava pensando. Ele olhou assim e falou, pois é, Zé, olha, o brasileiro precisa aprender a comer uma vez só por dia, come 3, 4 vezes. Eu fiquei pensando aquilo, porque isso lá foi para 84, 85, né? Olha quanto tempo faz. Imaginando, né? Falei, mas caramba, como é que nós vamos aprender a comer uma vez só por dia? Nós vamos ter que aprender. Aí você vai refletindo nesse pensamento. A Terra, ela deu um passo a mais na escala evolutiva. Dando um passo a mais na escala evolutiva, eu não sei dizer para vocês a distância, porque isso é meio complicado, né? Mas nós aproximamos do nosso lar. A vida aqui na Terra está aproximando da vida do nosso lar. Não fala que aqui é semelhante a lá? Então, vai aumentar. Então, você fica imaginando. André Luiz nos trouxe tudo aquilo que nós precisávamos no nosso lar. Nos mostrou como funciona, como deixa de funcionar, como é a alimentação, como é a vestimenta, como é o tempo, mostrou tudo que nós temos que aprender a fazer. Agora chegou a hora de nós voltar a estudar o nosso lar de novo, para nós poder compreender que passo que nós estamos dando na evolução. Isso é muito importante, eu me localizar dentro desse processo, para mim saber o que eu devo fazer. Olha que interessante. Nós vamos voltar de novo a estudar o nosso lar.
eu estou estudando com um grupo de novo nosso lar, um outro grupo de iniciantes. Por que eu peguei? Porque eu preciso ali fixar aquelas ideias, para mim não esquecer como é que funciona. Nós estamos falando aí de coisas quase que materiais e semimateriais, mas vamos falar das coisas espirituais. Por exemplo, você observa na série André Luiz, que ele está acompanhando algum processo que o instrutor está ali, né, cuidando, aí ele tem uma dúvida, ele questiona interiormente. De repente, o instrutor para e fala, André Luiz, é assim, assim, assim. Olha aí, ele pensou, o instrutor ouviu. Então, nós estamos caminhando para isso. E para que eu possa alcançar esse processo, o que eu preciso fazer? Melhorar os meus pensamentos. Evitar todo pensamento que não condiz com a lei de amor. Por quê? Porque ele vai ficar visível. Lá no Ai do Apocalipse, Bittencourt Sampaio diz assim que a verdade vai ser falada de cima do telhado. Esse termo ele buscou lá no Velho Testamento. Quer dizer, vai aparecer a público. Se ele falasse que era na mídia, ninguém ia entender, porque foi 1933, mas falou em cima do telhado. Então, as verdades, as nossas verdades, vão ser colocadas em cima dos telhados. Quer dizer, dentro do lar. As nossas verdades vão aparecer todas. Telhado, casa, casa é lar. Então, a gente tem que fazer essa conexão quando você está estudando, para a gente poder observar, né? E sentir. Então, olha aí, ele diz lá, todas as instituições serão destruídas, inclusive a democracia. Olha onde ele vai. Agora sim, agora eu sei que ele disse a verdade, porque a democracia está falida. As instituições estão quase todas falidas. Então, veja como é que é o processo. Agora, entre falir e entregar os pontos, não é fácil, não vai ser de graça. Nós vamos ter que passar por uma parte de sofrimento e de resistência, em paz. Olha que coisa interessante, em paz. Não é provocando, não é discutindo, não é brigando. Olha, é mudar de posição. Isso é muito interessante. As instruções de Paulo de Tarso, né? Quase 2000 anos atrás, para que nós mantenhamos em paz. E Emmanuel vem nos demonstrando a nossa necessidade. Porque precisa entender o trabalho da equipe do Chico e Emmanuel. Qual foi a função dele na Terra? Está lá no livro Emmanuel, o primeiro livro ditado por Emmanuel, que mostra todo o trabalho e o motivo pelo qual eles estavam fazendo aquele trabalho e justificando, apontando nossos erros. Muitos que lê, já ouvi comentários que Emmanuel critica o catolicismo, que foi. Não, ele não está criticando, ele está mostrando aonde nós erramos, porque nós também já fomos católicos. É a nossa religião mãe. Sim. Então, é os nossos erros. Ele está mostrando os nossos erros para justificar a evangelização que ele ia proceder junto com o Chico. Então, a gente tem que pegar os livros nas datas de edição e acompanhar a sequência da edição, para a gente poder entender. Lá fala coisas que até hoje nós ainda não conseguimos mudar. Por isso que eu falei para vocês, mudar não é fácil. Então, ele diz lá qual que era a função dos espíritos. Era auxiliarmos na nossa evangelização. Quando você vai na casa espírita, você prestar atenção, se você abrir os seus ouvidos espirituais,
vocês vão dar a impressão que estão diante do Muro das Lamentações em Jerusalém. Olha que impressionante. Inclusive, as nossas preces são baseadas nisso. Não é uma prece de gratidão, é uma prece de solicitação. Veja, então, olha que interessante. Então, os espíritos não são para nos solucionar os nossos problemas, são para nos evangelizar, clarear as nossas mentes para que nós possamos tomar as nossas decisões. Porque senão não terá mérito nenhum. A decisão tem que ser minha, a conclusão tem que ser minha. Por isso que nós temos que aperfeiçoar na reflexão. Ler uma coisa e refletir sobre aquilo. Muitas vezes fica um dia, uma semana, um mês refletindo sobre aquilo. Eu tenho esse hábito de refletir sobre aquilo. Eu tenho esse hábito. Por quê? Porque você não vê tudo de uma só vez. E refletindo, eu ofereço a oportunidade da espiritualidade me auxiliar, do meu anjo da guarda participar dos meus raciocínios. E isso é impressionante. Quantas vezes eu fui convidado para poder participar de algum trabalho e fazer a prece inicial, trabalho de distribuição, de sopa, de vez em quando me convidam. Então, eu aqui de casa, antes de eu sair, eu paro, faço a minha prece, peço ajuda aos companheiros e abro o Evangelho. E leio o tema. Tá, vou para a reunião. Chega lá, eles abrem o Evangelho ao acaso. Qual lição que caiu? Aquela. Eu já estava preparado? Eu já estava refletindo? Quer dizer, eu já tinha sintonizado com a casa. Eu já tinha pedido aos benfeitores que orientam, que coordenam os trabalhos daquela casa, que me intuísse naquilo que eu deveria falar. E não o que eu gostaria de falar, mas aquilo que ele gostaria, porque ele está lá, conhece todos os participantes. Então, é esse o sistema que nós temos que operar para que nossa consciência esteja tranquila. É o dever cumprido. O dever cumprido não é só ir na casa e fazer a palestra. O dever cumprido é você fazer aquilo que precisa aquela casa. Pode dizer. Eu já estou nessa do senhor também, sabia? A gente já está nessa vida aí um pouquinho de tempo, o senhor muito mais, mas a gente já notou que a gente estuda, monta o estudo, mas se a gente não se colocar à disposição dos mentores da casa da qual nós vamos falar de nós mesmos, a gente vai falar o que a gente acha, o que a gente tirou de conclusão, mas quando a gente se dispõe a servir e pede para servir de instrumento, a gente chega lá e fala, às vezes, nada do que você pensou em falar, mas tudo brota baseado naquilo que você estudou, mas brota diferente, brota até com uma entonação de voz diferente, de forma a tocar as pessoas. É impressionante. Sim, isso. É dessa forma, aprender a renunciar. Eu tenho que renunciar a mim, para que eles possam servir. Porque senão, como é que eles vão servir? Eu não renuncio, eu não mudo de ideia. E nós temos que estar sempre atentos a isso. Por exemplo, eu tinha escolhido aqui um tema do Evangelho, mas renunciei ele. Percebi. Para nós poder entrarmos na sintonia, para que possa surtir algum efeito. O Chico é engraçado, porque a gente tem que aprender uma coisa. Se uma pessoa deu certo, do começo ao fim,
a gente tem que procurar aprender a fazer como ele, porque ele acertou. E o Chico acertou. Então, a gente tem que fazer como ele. Por exemplo, na sexta-feira, do meio-dia e meio, mais ou menos, até às 6 horas da tarde, ele atendia as pessoas numa fila, lá no centro. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ficar ao lado dele durante esse período, que ele atendia essas pessoas. Então, ele levantava dali, ia para a mesa, e ele pegava o evangelho e começava a folhear. Quer dizer, ele estava escolhendo o assunto. Nós abrimos uma casa. Ele estava escolhendo. Por quê? Porque ele tinha ouvido 150 pessoas com problema. Então, ele sabia qual era o tema que ia auxiliar a maioria daquelas pessoas. Então, ele escolhia. Olha o trabalho. Agora, o médium que faz palestra procura observar isso. Qual é a necessidade geral? Eu não posso parar. Eu tenho que estar sempre conversando com as pessoas, sempre visitando, sempre para mim ouvir as pessoas, para mim ver o que elas têm necessidade, para mim me sintonizar e focar naquele tema, para poder auxiliar. Olha que coisa interessante. O médium ele tem que estar buscando essas coisas, observar. Eu uso muito a internet para conversar com as pessoas, para saber dos problemas, para mim se inteirar. Sempre procuro saber que momento nós estamos dentro da doutrina. Um ano atrás, nós visitamos 119 casas espíritas. Visitaram assim, assistir o trabalho normal deles. 119. Para mim sentir como é que estava caminhando a doutrina, para ver se eu estou no rumo certo ou não. E é fantástico esse trabalho, porque muitas vezes você tem uma ideia, você tem um pensamento sobre um assunto, mas você vê que ele está diferente dos outros. Aí você vai numa casa dessa espírita, igual eu fui, chega lá, ninguém me conhecia, o palestrante não me conhecia, chega lá e toca no assunto e é aquilo que eu pensava. Olha que alegria, não estou sozinho. Então, é cuidado que eu tenho que ter para não ser instrumento do outro lado. Porque aquilo que está girando na maioria das pessoas é o certo. Porque as revelações divinas não vêm individuais. Isso eu tenho que observar. Tomar cuidado para a gente ter ponto de vista, né? Exatamente. Né? Pessoal, né? Então, a gente tem que melhorar esse condicionamento para que nós possamos ser servidos. Por exemplo, como é que eu vou chegar lá do outro lado sem um currículo pronto? Sem uma experiência no trato com as pessoas? Não vou ter emprego. Olha que coisa interessante. Eu tenho que pensar nisso. Eu vou embora. Mais dia, menos dia, eu vou embora. E o meu currículo, como é que está? Eu aperfeiçoei, eu procurei melhorar. Isso é muito importante para nós todos. Para diminuir, porque já era hora de nós não dar trabalho mais do outro lado, né? Porque já fizemos tantas vezes, né? É hora de nós não dar trabalho mais. Né? Mas nós somos muito complicados, né? Demais da conta, né? Até que a gente consegue tirar essa complicação. Podemos complicar diante da vida. A gente oscila muito, né, seu Zé? Porque parece que tem semanas, até, eu coloco até no patamar das semanas, que parece que, como dizem os nossos irmãos evangélicos, a gente passa a semana na graça, né? Estamos, assim, totalmente conectados
com a bondade divina. Mas parece que, de repente, é um gatilho que a gente nem consegue perceber aonde está. Um gatilho, uma bobeira, uma folha que toca levemente a sua cabeça caindo da árvore, você vira uma chave e fala, meu Deus, que passa? Que você, aquele gatilho faz você explodir por qualquer coisa. Meu Deus, o que é isso? Realmente. É o descuido, né? Por exemplo, tem muita coisa que a gente pode fazer mecanicamente. E aproveita para refletir. Por exemplo, vai lavar uma louça. Se a gente vai lavar uma louça, eu vou aproveitar aquele momento, que eu faço isso, quantas vezes já fiz. Então, eu não preciso nem olhar. Aí eu vou refletir. Aí eu busco um assunto. Vou questionar. Então, nós temos que saber aproveitar esses momentos. Por exemplo, eu dirijo há muitos anos, desde os meus 12 anos de idade. Então, eu faço uma viagem, tem hora que eu ando 20, 30, às vezes até 40 quilômetros. Tem hora que eu olho e falo, mas aonde é que eu estou? Eu levo aí uns 5 minutos a saber onde é que eu estou, porque eu conheço muito, viajei muito. Passei 40 quilômetros sem ver. Passei 2 pontes e não lembro de ter passado as pontes. Eu ainda brinco com os amigos, ó, é melhor assim, porque assim não acontece acidente. Se eu tiver são, vai acontecer. Mas eu fico refletindo, sabe? Eu vou olhando a natureza, que eu mexo mais com área rural. Então, eu vou olhando, vou observando o céu. Eu gosto de viajar à noite. Eu tenho vezes que eu saio daqui 9 horas da noite, vou dormir daqui 500 quilômetros, sozinho, eu e Deus. Mas eu vou olhando o céu, a natureza, vou refletindo. Eu não sinto cansaço. Porque fazer as duas coisas paralelas. Eu gosto, às vezes, de mexer com madeira. Né? É um hobby que eu tenho. E então eu vou para lá mexer com madeira, eu estou tão acostumado que o pensamento não fica ali. Quando eu vejo, acabou o serviço. Mas eu estou refletindo. Então, Você nós está... temos que habituar. Temos que habituar a fazer isso. Né? Por exemplo, a cozinha, eu cozinho muito, eu e minhas meninas. Então, nós aproveitamos, na hora que estamos cozinhando, para discutir algum assunto de André Luiz, de Emmanuel. Sabe? É tão bom você ter essa conversa, sabe? Ouvir a opinião dos outros, para você entender, para você melhorar o seu entendimento. É o diálogo espírita. Eu gosto muito mais disso do que fazer uma palestra. E as minhas palestras é eu conversando com as pessoas. Eu também gosto de conversar. E o médico que treina nesse campo, ele, diante das pessoas, ele vai conversando, puxando assuntos diversos, mas está servindo para cada um. Ele está sendo intuído ali dos pensamentos, até inconscientemente, para que ele toque naquele assunto. Que hora que você termina a palestra, várias pessoas vêm, nossa senhora, hoje foi meu dia. Você falou exclusivamente para mim. Você respondeu minhas dúvidas. E aquilo não fazia parte do assunto escolhido. Então, é isso que nós precisamos fazer. Mas há boa vontade. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos da dificuldade de nós seguir os ensinamentos do Cristo, aprendermos o que precisamos, ele questiona e pergunta para os espíritos o que nós precisaríamos para acabar com essa dificuldade em seguir que nós temos. Os espíritos responderam: boa vontade.
Então, toda vez que eu me lembro, eu falo, nossa, eu estou com má vontade. Aquele primeiro diálogo de Jesus com Aná, no templo, que ele estava na escadaria do templo, aquilo é fantástico. A resposta de Jesus para Aná, quando Aná questionou ele como é que ele ia construir o reino de Deus na terra, se ele não tinha nenhuma posse, não tinha nada. Né? Aí ele diz que viriam gente dos 4 cantos do mundo. Aí Aná diz assim, eu nunca vi uma escultura perfeita, feita de barro e de lama. Olha aí. Aí ele para e diz assim, olha, não existe melhor buril do que o da boa vontade. Então, eu fico pensando, né? Se eu não aprendi ainda, é porque me faltou boa vontade. Eu tenho que admitir isso. Porque sou um ser criado por Deus, perfeito, com todas as condições, com todos os elementos necessários para a evolução. Por que eu não evoluo? Por falta de boa vontade. Então, isso eu tenho que estar sempre comigo, para que eu possa caminhar um pouco mais. Evidentemente que nós não vamos alcançar uma luz brilhante, mas pelo menos vamos ter paz interior. Relacionar não é tão difícil como nós imaginamos. Num relacionamento, quando não dá certo, eu posso ter certeza que foi eu que errei. Enquanto eu ficar pensando que é o outro, eu não vou procurar corrigir. Então, se não deu certo, espera aí, aonde eu errei? Isso que eu tenho que analisar. E admitir o erro. Gente, a única certeza que eu tenho na vida, mesmo absoluta, é que eu vou errar. Acertar eu não sei, mas errar é com certeza. É muito interessante isso. Eu me lembro uma vez que ao sábado, o Chico recebia 1 ou 2 mensagens de familiar só. O restante das mensagens era diversos espíritos dando opinião do tema do evangelho daquela noite. Então, via muitos poetas escrever. Alta de Souza, Maria Dolores e vários outros poetas. Eu me lembro um que escreveu, não lembro o nome dele, mas lembro da estrofezinha que ele escreveu. Ele diz assim, saí ao mundo procurando meu inimigo. Andei canto a canto, não encontrei. Quando cheguei em casa, olhei no espelho e avistei-o. Olha, o único inimigo dele, verdadeiro, era ele mesmo. E assim somos nós. É verdade. Enquanto não admitir isso, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou melhorar? Aí eu não procuro. Porque se eu não admito o erro em mim, eu não vou procurar acertar. Eu estou certo? Então, é uma questão tão pequenininha que nós esquecemos disso. O Matheus Mendes está dizendo assim, isso nos traz um imenso alívio. É isso aí. E todas as vezes que você pensar assim, você melhora, você muda um passo. Você abre a janela para a espiritualidade te intuir. E é todos, não precisa ser médium. A mediunidade mais comum entre nós todos, desde o princípio,
é a intuição. É a intuição. Desde o princípio. É através delas que nós chegamos até aqui. Se não fosse, não chegaríamos. Eu fico imaginando se eles, para fazer um teste, afastar a intuição de mim e deixar umas 4 horas. O desastre está pronto. Graças a Deus isso não acontece. Porque por si só, eu às vezes fico observando certas pessoas, né? Às vezes até nós mesmos já pensamos assim, ou já falamos assim. Assim, eu mando no meu nariz. Eu é que mando. Olha, se ele mandasse, era um desastre total. Exatamente. Então, gente, é isso. Temos que buscar, sem nos castigar, sem nos julgar. Não cabe a nós julgar. Só a Deus. Nós não. Não julgais, para não ser julgado. Olha que colocação. Eu preciso entender isso aí. Não julgar. Nós pensamos que é não julgar os outros. Não, não julgar de forma nenhuma. Porque se eu julgar, eu vou ser julgado, eu vou me julgar. E tem gente que julga e castiga ele. Incrível. A gente custa despertar nele para ele não fazer isso. E aí tem doença autoimune. Vai entristecer, vai sofrer, vai angustiar. E é um risco tremendo. Ele está na beirada de um precipício. Então, precisamos tomar cuidado para não nos julgarmos. É verdade. Tomar muito cuidado, porque senão a gente fica tão rígido. Problema sério. Quantas pessoas tiram a própria vida por conta disso? Cometeu erro? Cometi. Posso ficar tranquilo que eu vou resgatar ele. Hoje, amanhã, ou depois, ele vai vir. Eu tenho que me preparar só, para não cometer o mesmo engano. Não se julguem a ninguém. Não cabe a nós. Não sabia nada, eu fico engraçado, porque às vezes você vai conversar com uma pessoa e fala, eu conheço fulano. Mas como conhece fulano, meu Deus do céu? Viu uma fração das existências, uma fraçãozinha do fulano, e diz que já conhece o fulano. Olhem, não podemos fazer isso. Estamos procedendo injúrias. E injúria é violência. É o capítulo 9. Nós estudamos o 10. Esse é o capítulo 9. Bem-aventurado os mansos e pacíficos. Então, fala em primeiro lugar da injúria e da violência. A injúria é tudo aquilo que você faz que ofende a moral do outro. Tudo que você fizer. Será levado a júri, diz Jesus aqui. Quem cometer a injúria vai ser levado a júri. E quantas nós não cometemos? Deixa quieto, elas vão voltar a qualquer hora. Tá certo que isso daí é engraçado, porque isso daí tem um alento. É dependendo do seu sentimento na hora da injúria.
Se o seu sentimento é raivoso, aí a culpa é total. Se ele não é apenas um desabafo sem intenção de prejudicar, aí ameniza. Mas você vai ser julgada. Só ameniza. Entendeu? São gradações, né? Gradações. Né? Mas ela é complicada. Nós cometemos muitas. Uma palavra maldita, um desaforo. É impressionante o quanto nós erramos e, às vezes, não tem nem consciência de que errou. Para nós não erramos, nós vamos chegar no nosso lar, no hotel 5 estrelas, para nós. Mas que chega lá e fala, nossa, mas eu enganei desse tanto. É verdade. Então, eu tenho que estar atento. E relacionar bem, gente. Não tem como. Como é que você quer viver bem sem relacionar bem? Com todos. Mas fulano é errado. Olha, é errado, deixa ele, calma. Deixa ele. É direito dele, velho. É direito de fazer tudo o que eu quiser. Mas tem coisa que não me convém, diz Paulo. Porque sem liberdade, o espírito não evolui. Se ele não tiver liberdade de ação, ele não consegue evoluir. Nós observando na Grande Comédia de Dante, quando ele fala, né, do pessoal que era tocado por umas varinhas, tristes, o pior semblante que ele viu nas regiões infernais. Tocava de um lado do rio para o outro lado do rio. Chegava aqui do mesmo jeito, aí tocava ele de volta para o outro lado do rio. O que é isso? É aquele espírito que não faz nada. De cá do rio, encarnou. Aí voltava para o lado de lá do rio, desencarnado. Diz ele que isso perdurava um imenso tempo. Por quê? A pessoa que não faz nada não pode ser julgado pela lei. Ele não fez nada. Vai ter que aguardar ele fazer. Essa situação é bem pior do que a do criminoso. Porque o criminoso cometeu um erro, vai ser julgado, vai sofrer, vai pagar e vai crescer. O outro não. Então, nós temos que fazer. E fazer com gosto. Fala para fazer com amor, mas nem tudo nós conseguimos fazer com amor. Porque não conseguimos amar ainda. Mas com gosto, com prazer. Sentir o prazer de fazer. Olha aí. Que beleza, né? E Jesus, assim, daqueles pensamentos esparsos, igual do Chico, olhou para os seus discípulos e disse assim, levai uma vida em que podeis olhar para trás e sentir alegria. Isso é lindo, né? Lindo. Então, são esses estudos, essas conversas, essas pesquisas que nós precisamos de conversarmos uns com os outros, mas com essa liberdade de falar. A liberdade de mostrar a sua sombra. Porque enquanto você não mostrar a sua sombra, você não segue à frente. Enquanto eu ficar engabelando
escondendo ela, fazendo de conta que sou bom, que tudo, e coisa. Eu não ando. Olha, seu Zé, a doutrina espírita, quando a gente começa a perceber que ela está sendo introjetada dentro da gente, a gente começa a se olhar de uma maneira diferente, né? Alguns amigos meus sabem disso, que eu falo que quando eu usava o guarda-chuva, aquele guarda-chuva grande, eu fui percebendo que quando eu andava com o guarda-chuva na rua, sempre parecia que eu segurava o guarda-chuva como se eu estivesse segurando uma arma, ou uma espada, um elmo, alguma coisa assim, que era o modo como eu segurava o guarda-chuva. E aí, no dia que eu me dei conta disso, eu comecei a prestar a minha atenção em mim e a minha postura, que era muito bélica, mas uma postura de como se eu tivesse sido muitas vezes um guerreiro. E o pegar o guarda-chuva era um ato mecânico que vinha alguma coisa do passado, que eu segurava aquilo na rua como se fosse uma arma, né? Você se sentia segura. Exatamente, né? No dia que eu me dei conta que eu admiti que eu tinha essa postura, primeiro eu fiquei assim, não faço isso, que isso, não. Depois que aí eu falei assim, não, eu faço isso sim, entendeu? Parece que eu ando na rua como um soldado, com a arma na mão. Aí depois, primeiro a gente tem vergonha disso mesmo, fiquei um bom tempo sentindo vergonha. Depois eu comecei a me perdoar. E depois eu comecei a me retificar. Sim, isso é muito importante, né? Porque apagar, gente, essa introspectiva nossa não é fácil. Você vê que nós sinalizamos ainda coisas do tempo que éramos animais. Muitas vezes agimos pura e simplesmente pelo instinto. Seu Zé, uma vez eu fui um encontro de adultos espíritas. Eu vi esse encontro quase azedar, porque a comida da hora do almoço demorou a chegar. Eu vi as pessoas entrarem num instinto. Eu falei assim, gente, é o básico instinto mesmo, mas o instinto muito... Graças a Deus, a comida chegou e eu fiquei olhando assim, não estou julgando, não, foi uma observação. Eu falei, meu Deus, como pequenos gatilhos exacerbam coisas ancestrais em nós. É isso aí. Temos muito nesse costume. Tem uns que nós temos que manter, outros não. Mas por isso que eu falei para vocês, é muito difícil você eliminar essas coisas que não interessam e colocar as coisas interessantes. Nós achamos uma dificuldade, aquilo faz falta para a gente. Você fica com saudade. É impressionante isso daí. Como eu mexo na parte imóvel, eu vou citar um caso, é coisa impressionante. A pessoa paga aluguel, que há dificuldade, um barraquinho, vai, aí trabalha, tal, consegue comprar uma casa ou um apartamento financiado, aí muda. Aí, nos primeiros dias, é uma festa, né? Festa, faz churrasco e tal, aquela alegria. Quando vai passando o tempo, isso varia em cada um, quando vai passando o tempo, ele senta assim e fala, nossa, mas que saudade do meu barraco. Lá parece que eu era mais feliz. Olha aí. Olha a dificuldade que nós temos de trocar de passos. É verdade. Então, nós também somos assim. Dentro da doutrina, nós temos dificuldade de mudar, largar aquele homem velho para criar um novo homem. Nós temos muita dificuldade. Mas temos que nos esforçar com as coisas pequenininhas.
O problema nosso é que nós ainda somos muito egoístas. Nós queremos as coisas grandes. Não quer começar com as coisas pequenininhas. Por isso que nós não conseguimos mudar. A pessoa já quer ter evidências, chegar no centro, ver tudo. Já quer ter psicografia. Eu fui numa casa até de conhecidos. Eu tinha feito uma visita lá e tem umas pessoas que frequentavam lá que me conheciam, inclusive uma que tinha sido vizinha de frente. Aí nós fomos. Aí eu fui assistir um trabalho, porque ele me fez um convite se eu podia coordenar os trabalhos de estudo e desobsessão, que ele tem dificuldade, o presidente, o fundador da casa. Aí eu fui assistir um trabalho. Gente, tinha mais de 9 médios desenvolvendo psicografia. Eu fiquei pensando, olhando. Falei, mas como? Com que finalidade? Para que finalidade? 9 médios receber psicografia. Você só pode deduzir que é a vaidade. Não tem outro espaço. É a vaidade, porque receber mensagem dá público, vende livro, faz coisa, é chamado para as casas, porque culpado é nós mesmos, né? Porque nós valorizamos demais os médios, esquecendo que nós estamos colocando eles em risco. A gente deve receber o médio naturalmente, como você recebe uma criatura humilde que vai lá buscar um prato de sopa. Da mesma forma. Com o mesmo sentimento. Porque senão eu estou pondo ele em risco. Que amigo sou eu? É engraçado. Eu contei a história para vocês de uma vez que eu me irritei porque a pessoa ficava perguntando para o Chico a mesma coisa, um médium, e o Chico respondendo, e eu sabia onde é que estava aquilo, qual livro que era, a resposta, né? Me irritei. Mas, gente, tem hora que eu acho que os espíritas não leem. Eu também. Principalmente os médiuns. Porque o médium ele tem um compromisso maior. Os frequentadores, nem tanto. Mas o médium ele tem um compromisso maior. Tem certas atitudes que ele toma que nunca deveria tomar. Mas, como diz o Chico, né? Paciência. Desce lá e aonde ele está e oferece a ele para ele subir. Então, conversar. E as pessoas não têm coragem. Teve caso espírita, engraçado, vou contar para você. Eu frequentava uma casa espírita e entrei num processo obsessivo muito forte, movido dentro da casa, pelo próprio presidente. Ele é que moveu. Por quê? Ele queria fazer uma coisa comigo e eu não fiz. Tá, entrei nesse processo. E eu fiquei 1 ano com processo obsessivo. Emagreci 25 quilos. Consegui sair do processo. Tá? Contei para vocês, foi de um acordo que eu fiz com os obsessores ancestrais meus. Que esse presidente, que era médium dessa casa, é que buscou e me pôs em contato. Me entregou para eles. Intencionalmente? Intencionalmente. Disfarçadamente, porque disfarça. Eu aprendi demais, né? Para mim foi uma universidade. Né? Tira o sofrimento de lá. Sofrimento não significou nada. Mas o aprendizado foi muito grande. Entendeu? Então,
desse jeito, dessa forma. Para você aprender, você tem que passar. E, graças a Deus, eu tive várias oportunidades na minha vida de passar por diversos tipos de coisa para poder crescer interiormente. Para ter essa tranquilidade, essa paz de conversar com as pessoas, de não discutir, de não contrariar, mas precisa de uma coisa. Dificilmente um companheiro seu, numa casa espírita, chega para você em particular e fala: ó, você tomou essa atitude assim, 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 eu acho que não está muito de acordo por causa disso, disso e disso. Fazer o que o Evangelho fala. Falar em particular, olha, falar em particular. Não é chamar em particular no meio dos outros, não. Ô, fulano, vem cá, preciso falar particular com você. Pronto, você já denunciou tudo. Eu me lembro, minha mãe era médica, trabalhava. Eu me lembro do senhor Joaquim Cassiano, ele ia lá em casa durante o dia. Ele conversava com a minha mãe lá, nós não escutava nada. Mas tenho certeza que é orientação para o trabalho. Ele não falou lá na casa espírita, ele falou com ela, uma conversa particular. Entendi. E é como deve ser. Você já viu isso alguma vez? Algum companheiro seu te chamou assim? Pois é, eu acho isso interessante. Eu tenho muitos amigos, eu sou daqueles que é da antiga, né? Eu vou atrás dos amigos. Estou morrendo de saudade deles, porque não estou podendo encontrar. Hoje eu escrevi para um, falei: estou com saudade, como é que faz? Dá um jeito de aparecer aqui, né? Para nós conversar. Então, dentro dessa conversa, eu vou colocar nos pontos daquilo que eu observei, que eu posso colaborar com ele. E muito na brincadeira. Eu tenho um amigo que nós fizemos um trabalho de galinhada, ele gosta de galinhada, adora. Ele faz galinhada para o centro espírita, tudo, do Uberaba. E ele tem um trabalho que nós começamos junto, eu, ele e um outro amigo, que fazíamos na quinta-feira à noite e distribuía na rua à noite. Então, esse foi meu companheiro, que nós visitamos 119 casas espíritas. Então, sempre eu chego para ele, a hora que ele entrar no carro, falo: e aí, companheiro, como é que está? Ah, estou bem, estou ótimo. Falei: gente, mas você não tem coragem de mentir, não? Você é mentiroso, rapaz. Como que você está bom? De que jeito? Se está todo mundo ruim, você está bom. Aí. Então, ficava. Até que, quando eu perguntava, eu falava: não, estou mais ou menos. Falei: está melhor, agora está melhorando. Quer dizer, eu tenho que admitir. Mas o que a psicologia, a parapsicologia, diz: não, você tem que falar que está bom. Não. Uai, eu vou mentir? A coisa não está boa. Vai escutando. Era o Natal, sempre Natal, do dia 24 para o dia 25. O Chico saía às 7 horas da noite e ia visitar os amigos. Não ia fazer distribuição igual nós, bobo, não. Ele ia visitar um amigo. Aquele amigo que, durante o ano, ele ia lá, recebia aposentadoria, ia, comprava um presentinho, embrulhava, marcava o nome, punha dentro do baú. E assim ele fazia. Ele ia lá levar um presente pessoal dele. E ele não encontrava dificuldade de saber o nome do sapato, a cor do vestido que gostava, o brinco, o batom, ele sabia tudo. Então, era das 7 até às 6 da manhã, ele ia visitar. Vai, já, com o seu pacotinho, cada um com o seu nome escrito. Os netinhos, sabia o nome dos netinhos, tudo. Entendeu? Então, chegou um dia, no final, na hora de nós sair, o que aconteceu? Percebemos que a temperatura dele estava alta. Aí falou: ó, Chico, vamos fazer o seguinte. O Eurípides falou: não, vou chamar o doutor Eurípides, o médico. O doutor Eurípides está
Aí ligou para o doutor Eliptano, o doutor Eliptano veio, olhou, ele estava com febre, princípio de febre. E sempre nesses dias dá uma garoazinha, uma chuvinha, aquela coisa. Aí o doutor ele falou, Chico, o senhor não vai, não? Não, doutor, mas eu vou te guardar chuva. Não, você não pode sair, não. Que era o problema pulmonar, né? Era pneumonia, que já tinha tido. Aí, com muito custo, ele concordou em ficar. Aí falou, você vai deitar e repousar. Ele falou, doutor, vou fazer o seguinte, eu vou ficar sentado na cama, porque se eu deitar, eu vou ficar com vergonha, está todo mundo em pé. Aí sentou na cama. Aí nós foi despedir, para sair, para ir levar os presentes para ele. Aí, quando chegou a minha vez de despedir para ele, aquela coisa tola da gente, né? E aí, Chico, como é que tá? Para ele falar, estou com febre, estou assim. Ele olhou para mim, deu um sorriso e falou, Zé, eu não posso clamar, não, que estou com a vida que pedi a Deus. Quebrei a cara, né? Você está vendo? Como é o proceder? É verdade. Então, só ele mesmo. Só ele. Seu José, eu passaria a minha noite inteira, já falei isso para o senhor. Eu estou achando que as segundas-feiras de abril vão ser poucas. Eu acho que eu quero ouvir o senhor sempre. Eu vou lhe falar uma coisa, o senhor tem modificado a minha maneira de ser. Com tão pouco tempo, algumas coisas assim, é como se fosse um colar. O senhor está pendurando pingentes no meu colar. Muito obrigada. Eu é quem agradeço por esse carinho todo e por essa atenção. A gente tem que passar aos outros aquilo que aprendeu. Não existe outra forma da gente crescer. Tem que ser o contato. É verdade. Olha, o senhor está falando de quando a gente comete os erros e a gente precisa admitir que errou e se observar para poder não cair de novo no mesmo erro. E eu disse para o senhor que a doutrina espírita ela fornece esse subsídio para a gente se observar, ela dá essa lucidez para a gente. Certa vez, eu não vou dizer o nome aqui porque essa palestra está sendo gravada, mas certa vez, durante uma campanha eleitoral aqui no Rio de Janeiro, eu moro no bairro de Campo Grande, é a zona oeste do Rio, e estava em plena campanha eleitoral e um dos candidatos, eu estava na rua, no centro aqui de Campo Grande, que é um centro muito movimentado, tem um comércio muito intenso, e eu estava saindo do consultório médico e quando desci, saí, abri a porta do edifício, eu dei de cara com um dos candidatos e ele veio na minha direção e me estendeu a mão. Só que era uma figura muito, vamos dizer assim, uma figura muito polêmica, né? Tem um histórico muito, muito triste, muito infeliz. E eu fiquei estatelada quando ele veio na minha direção, porque a minha vontade era sair correndo na direção contrária. E eu me vi parada, entendeu? E eu tive uma reação, seu José, e eu fui para casa falando assim, por que você fez isso? Eu acho que se eu tivesse chegado na criatura e batido com a minha mão no rosto dela, eu não teria ofendido aquela criatura tanto. Eu a ofendi profundamente, sem fazer absolutamente nada. E eu senti que eu ofendi profundamente. Eu virei as costas e continuei caminhando. Quando eu cheguei em casa, eu tranquei no meu quarto, eu falei, por que eu fiz isso? Eu demorei muito tempo para me perdoar por ter feito isso, porque eu senti que eu ofendi de verdade. Eu não falei uma palavra, não fiz nenhum gesto. Realmente. E a força, né, que a gente tem, isso causa, sim, um prejuízo muito grande. Sim. Para a gente, né? Na gente. Eu demorei muito a me perdoar. O senhor acredita que eu passei muito tempo sentindo dor física?
Sim. por causa disso? A vibração é fatal, né? Parece que o Porque passado, primeiro, aquele passado veio quando o todo seu pensamento pensa, seja o bem ou seja o mal, assim. a uma pessoa direcionada, quem emite aquela energia é o coração. Uhum. Não é a célula, é o coração. Você mandou uma ordem para ele para emitir. Então, por isso que danifica os órgãos. Faz mal primeiro para nós do que para o outro. É verdade, eu aprendi isso na prática. Eu já sabia na teoria e paguei para ver, mesmo sem ter premeditado. E vou te falar, a gente paga toda hora. Todo dia a gente tem uma coisinha. Não é? E olha... Aí diz o Chico que o mal permanece tanto tempo dentro de nós. Ele não falou o mal para não ofender ninguém, mas falou que os nossos problemas íntimos perduram por tanto tempo que eles acabam materializando no corpo físico. Então, a gente vem com uma certa consequênciazinha. Eu tenho uma. Descobri 5 anos atrás, é uma angina, mas ela é de nascença. Uma das artérias minhas passou dentro do coração e está presa dentro do coração. Assim. Conforme o exercício físico e o emocional, o coração vai pulsar mais, aí aperta, falta sangue. Aí vem a dor de angina. Aí eu fui descobrir que o meu médico falou 10 anos atrás. Inclusive, me deu um remédio e falou: você toma. O Chico toma ele, tomou a vida inteira. Não faz mal, toma ele, que é um dilatadorzinho. Então, o que foi isso? Materializou. Exatamente. Então, é um dos casos por isso que eu tenho que aprender a amar. Eu decidi que agora eu tenho que aprender a amar. O meu problema é no coração. Todos nós. Todos nós. Olha, eu ficaria aqui até amanhã sentado batendo essa prosa com o senhor, e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa sala não queria ir embora. Está todo mundo com essa carinha assim de quero ficar mais aqui com ele. Mas a gente precisa ir. Precisamos ir. A Mônica Leite, lá de Valença, aqui do estado do Rio, falou assim: boa noite a todos, devemos viver da melhor maneira, praticando a indulgência para com o outro e nos colocando sempre no lugar do próximo. A Adriana Pequeno escreveu assim, quer ver? Ela disse que as palavras vieram. Quando pensarem nas mãezinhas desamparadas, lembra-te, antes de tudo, do quanto precisa de uma alma generosa para lhe acolher na terra. Lembra-te a nossa missão aqui, receber e facilitar a vida dos outros. Só assim cresceremos na nossa caminhada. Estende a mão sem criticar. Afaga o coração da mãezinha necessitada, seja qual for a necessidade. Lembra-te que ela traz vida e oportunidade para esse mundo. E quem sabe é até um dos seus amores já idos e tão necessitado de retorno. Cuida de seus pensamentos e acolhe o irmão que retorna à terra com todo carinho que ele já lhe sente, já lhe ouve. Ela falou que ela não entendeu porque que ela escreveu isso, mas aí eu vou dizer para você, Adriana, para fazer como o seu José ensinou. Vamos ler, reler, meditar, que o tempo vai dizer. Sim, exatamente. Não é? Então, seu José, para a gente terminar,
Infelizmente, a nossa noite só pode fazer nossa prece. Posso. Perfeitamente. Então, queridos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de misericórdia, a Jesus, nosso mestre e irmão de todas as horas, para agradecer esses momentos em que estivemos todos reunidos em nome de Jesus, para que possamos aprender os seus ensinamentos através do diálogo. Amado Mestre Jesus, abençoai, Senhor, todos esses nossos irmãos que nesses momentos se encontram em dificuldades através dessa pandemia. Dificuldades outras da perca do emprego. Mestre amado Jesus, olhai, Senhor, por todos nós, para que nós possamos, Senhor, encorajar-nos para atravessar esses momentos de dificuldade. Amado Mestre Jesus, não nos esquecemos dos nossos irmãos que se encontram, Senhor, matriculados nos leitos dos hospitais, das casas de saúde, das casas de tratamento mentais, dos orfanatos, dos asilos, das creches, das penitenciárias, das cadeias públicas, de nossos irmãos, Senhor, andarilhos, que perderam o sentido da vida e vivem debaixo das marquises, sobre as intempéries do tempo, sem o teto, sem o pão, sem o agasalho. Ajuda-nos, Senhor, a conscientizar do nosso real dever e fazer algo efetivamente para amenizar o sofrimento desses nossos irmãos. Amado Mestre Jesus, se podemos te rogar, Senhor, rogamos que nos conceda mais oportunidade de estarmos todos reunidos em seu nome para o aprendizado de seus ensinamentos. É com esses pensamentos e esses desejos é que vamos dar da nossa parte por encerrado essa reunião desta noite, rogando, Senhor, que as tuas bênçãos possam ser conosco no nosso dia a dia, no nosso hora a hora, porque vós sois para nós o amor, a paz, a alegria para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças